Bom, boa noite a todos, presentes aqui em São Paulo. Hoje é a partilha pública do dia 24 de maio. Estamos gravando aqui no núcleo de São Paulo. O título é Os Sonhos como um Caminho de Aprendizado. A educação que nós recebemos, em geral, não constrói em nós sequer um estímulo para o nosso autoconhecimento. Então nós vamos sendo educados, vamos crescendo, sempre na direção de uma espécie de autoafirmação, de uma experiência puramente individual, egóica, concreta. E nos esquecemos que, no mínimo, 1/3 de nossa vida nós passamos dormindo, não? Mais ou menos conscientes. Então, é um tema bastante amplo, vamos ver até onde chegamos hoje. Vamos dar também alguns exemplos de sonhos e temos aqui algumas perguntas bem interessantes. Algo bem básico no tema dos sonhos é que não é um tema que está sob o nosso controle. Não? Nós podemos fazer ofertas, como veremos, dialogar conosco mesmos antes de adormecermos, podemos nos abrir, fazer vários tipos de exercícios, mas é um assunto totalmente fora de controle. Isso explica um pouco, não sei se explica, mas é um elemento importante, diante da pergunta que alguém fez aqui. À noite tenho muita insônia e quando durmo tenho pesadelos e nunca tenho sonhos. Ao acordar me sinto pesada e não sinto que descansei. Bem, nós, como seres conscientes, não, que temos nosso cérebro físico, sistema nervoso, memória, tudo isso, criamos inevitavelmente muitas camadas de autoproteção. E como nós não temos essa formação, essa educação de nós buscarmos conhecermos-nos melhor, nós acabamos jogando para baixo do tapete, como se diz, muitas situações na consciência que nós não enfrentamos no sentido combativo, mas que nós não queremos enxergar. Isso muitas vezes vai criando no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, uma situação de transferir para o momento do sono, pela indefesa, digamos assim, ou pela ausência do controle do cérebro físico, ali sonhos. Então a personalidade, essa parte mais consciente nossa, e aquilo que é chamado de guardião do umbral, farei um parêntese sobre isso. Isso emerge e cria várias situações que dificultam que nós possamos adormecer. Naturalmente que isso não é apenas a única causa ou situação ligada à insônia, mas é algo bastante importante quando nós, nesse contexto de ampliação da consciência, queremos nos conhecer um pouco mais, olhar para nós mesmos e tentar perscrutar um pouco mais no nosso interior alguns aspectos e manifestações que eventualmente não são tão boas ou como nós imaginamos. Então isso, o tema da insônia, em alguns casos, de novo, não é em todos os casos, pode ter a ver também com isso. A personalidade percebe que o indivíduo tem uma abertura para a vida intuitiva, ela pressente que vai perder o controle durante o sono, acompanha, e aí cria uma situação neurológica, mobiliza neurotransmissores, toda uma situação para dificultar que a pessoa adormeça e viva ali um processo de ficar em defesa, entre aspas, em defesa de si mesma, não me refiro. Então, tem algo importante, mas do ponto de vista físico, é que nós não temos aquele rigor, essa palavra aqui cabe, e nós realmente temos local escuro durante a noite. Segundo os médicos, até um LED de um carregador, aquilo interfere na produção de melatonina. Então muitos, ou tem uma luz indireta, uma fresta da cortina que entra luz, alguma coisa piscando no quarto, tudo isso vai gerando um estado de alerta, em algum grau,
no sistema nervoso e, dependendo da sensibilidade de cada um de nós, eventualmente pode também perturbar esse processo. E um outro ponto dessa autodefesa do ego e da personalidade diante de quem está buscando um nível mais profundo é realmente nós, durante o sono, podemos ser levados pelo nosso próprio mundo interior a vermos aspectos da nossa personalidade que durante a vida consciente nós não queremos ver. Então vamos que alguém não seja tão transparente como se considera. Então chega o momento do sonho, a própria alma do indivíduo, o mundo interior, o coloca, acompanha numa situação durante o sonho, de um sonho, no qual a pessoa mente, ela manipula, ela contorna as situações. E aí, não, a personalidade, se ela for muito resistente a esse processo, ela, de novo, cria esse mecanismo de não permitir que a pessoa adormeça, porque ela sabe perfeitamente bem que o mundo interior, cedo ou tarde, vai desmascarar essa situação. Ok. Aqui é algo interessante que nós podemos considerar, que é o seguinte: tenho saídas do corpo, viagens astrais recorrentes, e lembro de praticamente todas. Há algum tempo também passei a ouvir mensagens premonitórias que se confirmam depois. Os sonhos e mensagens são para mim mesmo, minha vida e encarnações, quanto a vida de outras pessoas. E ela observa que participação em movimentos de resgate de almas, etc. Para mim parece demais como lidar com tudo isso. Veja, nós temos estudado em partilhas anteriores que nós somos uma humanidade em evolução. Nós temos transitado ao longo de muitas raças, com experiências bem específicas, e quando nós transitamos por esse momento nosso humano como Atlantes, nós desenvolvemos muito o corpo astral. Então, o corpo astral na Atlântida era o corpo mais físico nosso dessa ocasião. Ele foi muito sobreestimulado. Inclusive, no final do período Atlante, ele foi realmente muito estimulado. Então, pode ser, não estou afirmando, mas apenas como elemento de estudo para você, que você tem essa situação no seu corpo astral como uma experiência atlante. E agora, nesse momento da sua experiência, não, das encarnações, isso volta, está muito ativo, e o que precisa é ser organizado, educado. Não? Bom, como fazer isso? O que nós chamamos de iniciações ou expansões da consciência se refere quando a nossa consciência ela vai se expandindo nos mundos internos e gradualmente ela vai ganhando mais controle ou contenção sobre os corpos inferiores. Esse é um processo longo, realmente, na espiritualidade clássica, muito sério. Né? Fazendo workshop, nós vemos uma iniciação, não funciona assim. É uma palavra muito mal utilizada no contexto contemporâneo. Então, a iniciação autêntica se refere a uma expansão de consciência que brinda, que vitaliza um nível superior para adquirir não um controle enquanto uma autoridade, mas um manejo consciente evolutivo dos corpos inferiores. Como a maioria de nós não vive esse processo hoje, nós não temos essas iniciações, nós temos algo dentro de nós que nós chamamos de anjo da guarda, que é considerado em geral pela civilização como uma coisa lúdica, né? Das crianças, uma coisa emotiva, infantil, porém é uma, não vou usar a palavra acessório, mas é algo que compõe a nossa experiência encarnatória com uma consciência angélica que acompanha todas as encarnações da nossa alma nesse planeta. É algo muito importante. Imagine, nós, pessoas aqui, temos a memória e a consciência dessa encarnação quando temos, até um certo ponto. O nosso anjo da guarda nos acompanha desde o início das nossas encarnações. Não tem uma distância abissal entre o potencial que essa consciência tem de nos ajudar, de nos acompanhar, de nos assessorar em tantas coisas.
Só que nós não temos, de novo, como iniciei a partilha, uma educação voltada para isso. Não só para considerar, mas manter lá, não os anjinhos, não. Não, é uma consciência mais próxima de cada um de nós do que o de vocês presentes aqui nessa sala. O ponto é que a consciência angélica se comunica conosco por estados de consciência. Não são eventualmente manifestações, são através de estados de consciência. Por exemplo, cada anjo da guarda faz parte de uma hierarquia angélica e arcangélica que tem ali um conjunto de valores ou de impulsos como expressões de estados de consciência. Sendo uma humanidade ainda muito emocional e também bastante mental, estado de consciência para nós é algo um pouco que temos que pensar, não? Bom, o que se refere ao estado de consciência? Porém, a nossa consciência profunda, ela tem um verdadeiro repositório, digamos assim, de estados ao seu dispor, porque fizemos muitas experiências nesse planeta e no universo, e, portanto, nosso anjo da guarda conhece muitos estados distintos. Então, voltando ao contexto da pergunta, você pode recorrer a essa presença que você já dispõe, porque todos nós temos um anjo da guarda, não é privilégio de ninguém. O que sim pode acontecer é que se nós insistimos em experiências menos evolutivas, o nosso anjo da guarda acaba se polarizando, acaba dando as mãos, ficar bem claro, com estados de consciência menos positivos. Aí tudo que é evolutivo, que nós devemos viver, vive um verdadeiro embate nos planos internos, que nosso próprio anjo ele está aí precisando também de uma ajuda. Mas, dentro de tudo isso, é importante saber que isso existe e que é um recurso, digamos, que você pode mobilizar. Para concluir também, enquanto aos sonhos em si, não, e as premonições e tudo isso, uma sugestão para evitar uma sobreestimulação ainda maior no corpo astral é você anotar, pegar a data, não, anotar, não fazer nenhum comentário, anotar tal qual você escutou, percebeu, viu, o que seja, e deixa aquilo anotado. Vai formando uma agenda e deixa aquilo quieto. E pede confirmação, pede luz, observa aquilo, oferece internamente, se dispõe a ajudar naquela situação de alguma maneira. O ponto é que, se sobre essas impressões você coloca um envolvimento emocional, me explico? Aí você potencializa tudo aquilo e, eventualmente, desencadeia um processo impulsivo que não seria necessário. O fato é, se está te incomodando, é porque alguma coisa não está dentro da lei, digamos, e não está equilibrado. Então, eu recomendaria essas atitudes. E aqui alguém diz que não recorda de nenhum sonho, se isso é normal. Veja, nós não temos, de novo, essa educação de nos preparar para esse momento da nossa vida. Hoje em dia, ainda mais com a tecnologia, nós vamos ali ao limiar, não é, da suportação e no último momento pomos de lado e dormimos. Então, toda aquela estimulação artificial, a luminosidade, a frequência, a informação, isso vai perturbando um pouco essa harmonia do cérebro etérico. Um parêntese, nós temos o nosso cérebro físico, nosso corpo físico, nós temos uma situação que é o nosso corpo etérico, ou seja, é como uma camada que permeia todo o nosso corpo físico, que é a contraparte sutil desse corpo denso que nós conhecemos. Então, o nosso corpo astral e o nosso corpo mental durante o sono, ele se desdobra, ele se desloca, se desprende do nosso cérebro físico, e a maior parte da nossa experiência fica registrada ou no plano mental, ou no plano emocional, ou no plano etérico. Então, uma ajuda para eventualmente criar uma condição para recordar um pouco, uma parte do sonho pelo menos, é se preparar para dormir, dar aí alguns minutos, então, se acalmar um pouco, ver se está realmente escuro o ambiente do sono. Ah, mas não tem como, eu moro num prédio. Olha, põe um tampão e ponto final. Sim?
E depois também, algo que é muito importante, talvez até mais importante do que tudo isso, é nós evitarmos, quando percebemos que estamos voltando para o corpo físico, fazer movimentos bruscos, não, já começamos a pensar nos assuntos do dia, se temos alguma inquietação, aquilo já imediatamente já fica de novo no loop, não, repetindo-se em nós. Então a gente está despertando, percebemos que estamos aí entre dois mundos, digamos assim, mas por fazermos movimentos muito bruscos ou iniciarmos o processo mental em seguida, eventualmente o que ficou registrado em um corpo sutil ou mesmo no corpo etérico não adere, não se projeta no corpo físico e não assimilamos. Não. E por último, tem um livro de Trigueirinho intitulado Bases do Mundo Ardente, que é um dos livros mais importantes na minha compreensão do Trigueirinho, porque ali ele ofereceu para nós a sua própria experiência de um trabalho com símbolos e afirmações. Isso criava no seu cérebro físico, no seu corpo emocional, através de sentimentos positivos, de afirmações evolutivas, uma condição para que tudo estivesse um pouco mais organizado. Então, quando a consciência saía do processo do cérebro, ele relata, inclusive nesse livro, esses exercícios que eram feitos com formas geométricas, com cores e com afirmações. Então também, se antes de dormir, não, estamos diante de um símbolo, de um círculo com um ponto, um losango, um cubo, seja o que for, cada um vai chegar aí naquilo que para si faça algum sentido. E experimente, eventualmente, vai predispor o seu cérebro para uma melhor assimilação de tudo isso. Bem, nós também temos uma maneira de funcionar, de viver e de compreender que é muito mental, não é assim? Muito baseada no preconceito, na memória, na experiência anterior, no comentário contínuo sobre as situações. Então, com isso, esse caminho de conhecimento, de aprendizado que os sonhos podem representar, tem muitos filtros, muitas camadas que dificultam muito isso. Porque basta nós vermos um pássaro no sonho, ou uma cor, ou um número, já nossa mente interpreta, explica, menospreza ou supervaloriza, e aquele símbolo que está por detrás daquilo não chega realmente a nos tocar. Não? Porque o tema da vida simbólica não se trata exatamente de compreender ou não o símbolo. É nós acompanharmos aquele impulso e deixarmos que aquele impulso toque aquele lugar dentro de nós que vai promover alguma transformação, alguma reflexão, alguma mudança. Não? É um caminho muito interessante. Bem, agora, os sonhos simbólicos, eles também podem ser parte da nossa decisão de vida, das nossas prioridades. Então, observemo-nos e como é a nossa relação com a vida concreta. É uma vida permeada de apegos emocionais, ou cristalizada em conceitos, em preconceitos, não, enfim, toda essa história. Ou se eu já tomei alguma decisão ou já desconfiei, preferi por aqui, desconfiei que eu estou aqui para servir também. Que eu encarnei para poder colaborar de alguma maneira para que eu mesmo, a humanidade, o meu entorno, o planeta, os demais reinos da natureza, recebam da minha parte alguma colaboração direta ou indireta. E esse ponto ele é muito importante porque, como veremos, muitas vezes, quando fazemos essa oferta e tomamos consciência que quando adormecemos, a nossa consciência, que não é a nossa personalidade, ela segue viva, obviamente, em outros planos. E nós podemos ter uma atividade, não digo noturna, que alguns dormem durante o dia porque trabalham à noite, mas uma vida onírica extremamente rica. Inclusive podemos despertar às vezes, nossa, parece que eu trabalhei horas e horas e horas. E trabalhou mesmo, eventualmente. Seu corpo astral, ou corpo etérico, ou corpo mental, foram utilizados pela sua consciência para se deslocar nesses planos, não?
astral ou no plano mental, são planos de muita plasticidade, muita mobilidade, e ali colaboraram com alguma situação. Aqui a pessoa mencionou, não, que ela ajudava até a resgatar as almas, quem sabe? Então, se a nossa oferta, mesmo em outra vida, foi aceita pelo universo, pode acontecer sim, de durante a noite, de alguma maneira, os nossos corpos sutis serem usados pela nossa consciência profunda para trabalharem e servirem em diferentes contextos. E um outro aspecto do tema dos sonhos é se nós somos muito apegados ou se estamos... Não vejamos o apego como uma crítica, sim? É apenas um defeito de fábrica do corpo emocional. Ou estamos um pouco vinculados demais com conflitos mentais, com conceitos, com opiniões. Então, muitas vezes, no primeiro momento que nós adormecemos, tudo que não está resolvido naquele momento da nossa experiência humana, ele vai para o próximo corpo emocional ou corpo mental. Aí nosso sonho é atribulado, vemos que é uma réplica do nosso dia, com elementos distintos, mas misturados. Então, isso realmente é bastante cansativo para o corpo físico, que acaba pagando, como nós dizemos aqui, não, pagando por essa situação. Bem, então os sonhos, eles não partem, não seguem uma lógica não, do dia a dia. Eles têm um processo permeados eventualmente de elementos simbólicos que podemos sonhar, por exemplo, 1 hora, 2 horas, 5 horas, mas em geral nos lembramos de fragmentos, não é assim? Ou de um flash, algo que se registrou e que nós sabemos que aquilo é importante. Muitas pessoas relatam que elas estão tomando banho, entrando num ônibus, ou pegando um Uber, ou estão ali numa prova, não numa faculdade, ou o que seja, e ali vem um flash, aquele momento do sonho que ela nem lembrava mais. Não sei se já viveram essa experiência. Aquele impulso não bem pontual que vem. Nesse momento, o que é recomendado, nós temos não queremos reconstruir aquilo, me explico? Porque como é um processo passivo de nossa parte, nós sonhamos, verdade? Então aquilo se registrou em nós. Se eu faço um movimento proativo de querer construir o que eu acabei de ver, eu acabo temperando aquela imagem. Né? Eu vi uma flor, eu já vejo uma orquídea, eu já ponho um pássaro, não, deixa eu pôr um beija-flor também, puxa, tinha um lago atrás. Aí eu posso já escrever um roteiro, né? Então, esse trabalho com sonhos tem que ser acompanhado de uma intenção de muita neutralidade, humildade, e não entrarmos no mérito, em princípio. Porque senão, o símbolo que estaria numa flor, ele já se transforma numa paisagem que não foi o sonho. Não foi o símbolo. Então, é muito importante isso. E sonhos muito coloridos, quando nossos sonhos têm muitas cores, muitos movimentos, muitos sons e tudo isso, ele é um sonho que ele está se dando mais no plano astral. Que é um plano muito parecido com o plano físico. Né? E quando é algo mais preto e branco, um pouco mais silencioso, um pouco mais neutro, já é algo mais no plano mental. Bem, muitos também sonham com pessoas que já faleceram, desencarnaram. Isso perturba muitas pessoas, né? Ou familiares, ou entes queridos, ou amigos de infância, ou pessoas da família, não? Em geral, esses seres, quando se apresentam no sonho, eles estão mais jovens, em geral. Isso aponta que no corpo sutil, que quando nós desencarnamos da nossa experiência física, nós vamos para o plano astral e podemos eventualmente até permanecer ali, não desencarnar do plano astral e aguardar uma próxima encarnação. Ou desencarnar do plano emocional e astral, e vamos ter que desencarnar do plano mental. Tecnicamente, dependendo da maturidade e da idade dessa alma, não, que é o nosso verdadeiro ser, os intervalos entre as encarnações são maiores. Para quê? Para que nós possamos, me refiro, nossas almas, podemos assimilar aquela encarnação que recém termina
e permitir que esses níveis hierárquicos que já estudamos, não? Senhores do karma, nossos anjos da guarda, nossa alma, organizem a nossa próxima experiência. Mas, se nós ficamos aí, no plano astral, vamos encontrar aí muitos elementos que estão no plano astral, incluindo esses seres que eventualmente já faleceram, nos encarnaram, e que estão aí, que nos encontramos, que temos um vínculo kármico, e assim por diante. Então, isso perturba muito as pessoas. Seria importante nós aprendermos também com sonhos, mesmo quando seja um pesadelo, não? Nós, assim que tomamos consciência que era um pesadelo, que era um sonho menos positivo, eventualmente, na nossa interpretação ou expectativa, tentamos ficar serenos, para que aquilo se acomode, perturbe o menos possível os nossos corpos sutis. Se tiver algum aprendizado naquilo, muito bem. Se for um serviço no plano sutil, também muito bem. Nos soltamos, desprendemos daquilo. E se tiver alguma mensagem para nós, reconheceremos a seu momento. Outro sonho também muito recorrente é que as pessoas se veem, por exemplo, em locais que elas cresceram, locais de infância. Elas sabem que a rua ou a casa que eles têm que chegar ficaria supostamente virando ali a esquina, e a pessoa caminha e caminha, chega ali, aí aparece outra rua, aparece outra coisa, aparece outro tipo de rua. Muitas pessoas relatam isso também. Isso pode se referir a muitas encarnações nas quais nós sabíamos onde tínhamos que chegar, é um símbolo, mas ficávamos dando volta. Então sabíamos o que tínhamos que viver e fazer, não nos dirigimos para isso, dá para acompanhar, em seguida. Então, esse sonho vem para nos alertar. Cuidado com esse processo de ficar dando volta, não? De não sermos objetivos, sabemos onde temos que ir, o que temos que fazer. Quando insistimos nisso e não seguir as indicações que já temos, eventualmente começamos a ter esse tipo de sonho. E quem relata esse sonho relata com bastante perturbação. Que a pessoa ela tem consciência que o local está próximo, mas ela não consegue chegar. Então é importante como elemento aí tudo isso. Bem, vamos ver aqui alguns sonhos para nós vermos como esse caminho de aprendizado que os sonhos representam, eventualmente trazem elementos que para nós poderiam parecer inúteis ou sem importância. E quando falamos em símbolos, não, alguém já imagina um sol mandando um raio, né? Assim, um anjo, não uma paisagem. Mas não, a vida simbólica ela busca aquele caminho de menor resistência dentro de nós e uma linguagem por nos conhecer. Porque a vida simbólica vem do nosso próprio interior, dos nossos níveis profundos ou das consciências que nos acompanham. Vejam aqui um sonho. Sonhei com uma camisa amarela de botão. Essa camisa que tem botão, não? Olhando para mim mesmo, se a pessoa se olhando assim, estava bem. Porém, quando eu olhava para o espelho, o lado esquerdo estava amarrotado e faltava um botão na altura do peito. Esse foi o sonho. Então, para nossa mente concreta, foi só um sonho, com uma camisa amarrotada, faltando um botão. Pronto. Então, se ficou registrado e se a pessoa percebeu que foi importante, vejam que símbolos podem estarem contidos aqui. Aqui parece um impulso para desenvolvermos o discernimento sobre a nossa imagem, sobre nós mesmos. Que olhamos, não, está tudo bem. Aí quando olhamos para o espelho, o que é o espelho? É a vida diária. É aquilo que ativa em nós reações, não é assim? Nós nos vemos, inclusive, espelhados nas situações e reações dos demais, e aquilo então causa um movimento em nós. Então, a nossa relação com a vida, ela pode estar representada nesse espelho, nessa projeção de nós mesmos. E esse lado esquerdo, amarrotado, não? Na altura do peito, e com um botão ausente na altura do peito, pode se referir à desorganização dos sentimentos na nossa relação com a vida.
Então, o botão, não, nós protegemos e temos essa área nossa cardíaca organizada, nosso plexo solar organizado, plexo cardíaco, diz respeito à organização dos nossos sentimentos. Vejam, aparentemente, uma imagem tão insignificante, como pode ajudar-nos não a ir recebendo indicações que talvez conscientemente não nos daríamos conta. Então, a vida simbólica nos mostra algo tão... Um flash deve ter durado isso aqui 5 segundos, 8 segundos, não? Importante. E aqui alguém que tem um vínculo com a consciência indígena teve o seguinte sonho. Eles sonham com um cocar aquilo não que os índios colocam na cabeça, que tinha 7 cores e esse cocar estava no estado de deterioração. Então, vamos lá. Ele via aqui a cor amarela, um pouco sem brilho, sem vida, e o amarelo vivo, ele é a cor do pensamento concentrado, um pensamento conciso, um pensamento unitivo, um pensamento bem associado com uma matriz superior. E o amarelo, nesse estado de decomposição, é um pensamento divisivo e dissociativo. Depois ele viu um verde fosco, um verde também um pouco apagado, sem vida. Isso aponta para um desalinhamento entre os corpos. O verde, em geral, é a cor da cura, a cura bem entendida como alinhamento entre os nossos diferentes níveis de consciência. Então, esse verde um pouco morto pode querer sinalizar para você um desalinhamento entre os seus corpos. Depois viu um cinza com um tom mórbido também, tudo nessa direção da deterioração, que pode representar a morte gradual das tuas melhores aspirações. Então, a gente vê um cinza, então, nesse impulso, quando eu recebi esse sonho, pode significar ou apontar para a morte gradual de tuas melhores aspirações. Depois, um rosa brilhante, fora de tom, saturado, digamos assim, e pode ser uma necessidade de chamar a atenção, ou seja, buscar um protagonismo fora de proporção. Então, pode ser um convite a aprender a ser mais anônimo, mais silencioso, não, mais baixo perfil. Vejam, um sonho, a pessoa vê um cocar com essas cores, um processo de deterioração, como isso traz símbolos, traz impulsos. Não? Depois, viu um azul náutico, que é um azul próximo do marinho, como nós chamamos aqui, com falhas, com pontos incolores, que é essa dificuldade nossa de aprofundar no silêncio interior. O azul, em diferentes tons, é um convite para nossa submersão, nosso mergulho nos níveis profundos de consciência. Depois, a pessoa viu, tinha ali um vinho desbotado, a cor vinho desbotada, não? E o vinho, que é a cor do sangue, o sangue ele é o substrato na nossa encarnação. Ele registra a nossa experiência a cada encarnação. Por isso que simbolicamente é valorizado ou salientado o tema do sangue de Cristo. Que no sangue do Cristo ficaram impressas toda aquela sua experiência em várias etapas. Então o sangue é esse substrato no qual a nossa experiência fica impressa. Então aqui o vinho desbotado pode estar sugerindo que você precisa dar mais atenção e dar mais sentido à própria vida. Acompanhe como um símbolo tão aparentemente ou inútil ou superficial pode nos colocar tantos elementos de aperfeiçoamento e evolução. E por último, a 7ª cor, ela via um laranjo pálido. E esse laranjo pálido pode ser um discernimento que ficou afetado ou enfraquecido pela insistência em rituais vazios, em práticas e hábitos sem conteúdos, mecânicos. Então, repetimos hábitos, não vamos tornando o nosso procedimento um pouco mecânico, sem vida. Então, esse laranja pálido é o nosso discernimento, não, afetado por essa insistência nessa situação. Não é interessante a vida simbólica? É rico, não? Aqui um sonho de alguém, parece que hoje o nosso corpo emocional está aí agitado, hein? São vários símbolos emocionais aqui.
A pessoa estava diante do mar. O mar estava calmo, relativamente manso e tranquilo. Então, ela colocava o pé esquerdo na água e o mar ficava agitado. Ela tirava o pé, o mar se acalmava. Então, foi bom, o que há de errado, não? Então, ela olhou para baixo, para si mesma, e viu que ela estava calçando uma sandália somente do lado esquerdo. Quando nós insistimos no envolvimento emocional, o nosso lado esquerdo do nosso corpo, ele se refere à nossa personalidade. E o mar, em geral, sonhar com água, com piscinas, com enchentes, tudo isso é um transbordamento desse plano astral do plano emocional. Não é um juízo de valor, é apenas um corpo nosso que tem essa tendência inflamatória, digamos, não de sempre ver tudo aumentado, ver tudo muito maior do que é. Bom, nós já conhecemos nosso corpo emocional, não precisamos reforçar, não, esse defeito de fábrica que ele tem. Então, essa sandália simboliza, eventualmente, aquele acúmulo da nossa tendência de nos proteger, não? Aquela última camada, uma sandália não uma bota, né? Uma sandália é um calçado bem mais simples, mas que não nos permite estarmos despidos diante da vida, não é assim? De tocar o chão, tocar a realidade. Então, esse filtro das emoções, nesse caso aqui, a sandália no pé esquerdo, estava ali agitando esse mar, que era o símbolo do próprio corpo emocional desse indivíduo, não? Então, aquilo se agita e as relações também ficam agitadas. Então, se é que podemos dar alguma sugestão ou reflexão, é experimentar, observar o quanto de emoção você coloca com tudo que você se relaciona e ver se as almas ficam um pouco mais calmas, não? Se o corpo emocional sempre põe com a sandália, dá um passo muito impulsivo assim, em geral, agita muitas águas. É um alerta bastante importante. Aqui um sonho com números, que são sonhos muito recorrentes para muitas pessoas. E aqui um parênteses, nem sempre o que nós chamamos de sonho se refere apenas a deitar, dormir e sonhar. Nós podemos estar na Marginal Tietê, já que estamos em São Paulo, ou na Raposo Tavares, em qualquer canto, e ali temos um flash, temos uma experiência onírica. Por quê? Que por algum motivo, não, soltamos o controle, não, do nosso movimento concreto de pensamento, e ali alguma experiência sutil, estava pronta para ser registrada, se projeta no nosso cérebro físico, e aí vemos uma imagem, percebemos alguma coisa, não? Ou mesmo o mundo, o nosso mundo de relações, ele se apresenta repetitivamente. Pessoas relatam, não, que olham uma placa do carro, está lá o número, aí olham um relógio, está lá o número, não? Ou vão no endereço, está lá o número, tem um cardápio, escolhem um prato, está lá o número, e assim por diante. Então, o sonho com números é um caminho muito, muito usado pelo nosso mundo intuitivo. Vejam, a pessoa teve um sonho bastante interessante. Sonhei que entrava num prédio de 4 andares. Me via diante do apartamento de número 33. Porém, eu estava no 4º andar. E alguém me dizia que precisava terminar o trabalho no 3º andar e voltar a subir para o 4º andar. O 33, ele é um número de tudo que deve amadurecer em nós. Então, a nossa encarnação vive um processo, um outro tipo de metabolismo, depois dos 33 anos, ou a cada 33 anos, com um amadurecimento de atitudes em nós. Então, sempre que aparecer o 33, está apontando para um momento de amadurecimento. Então, estar no 4º andar e se deparar com o número 33, que é uma referência naturalmente do 3º andar, isso pode querer dizer que precisamos desenvolver o discernimento do que acontece no 3º andar, que é a mente. Não? Então, lembrando, nesse prédio, na nossa arquitetura, temos o plano físico, etérico, 1º andar, corpo emocional, 2º andar, e corpo mental, 3º andar.
E para nós chegarmos ao mundo intuitivo, amadurecermos, não, fazemos uma síntese do processo racional, o paradoxo da mente concreta e tudo isso, temos que desenvolver a intuição. Porém, antes, temos que terminar o trabalho com o 33, amadurecer o discernimento, não, no corpo mental, para aí criar essa ponte para o nosso mundo intuitivo. Então, em síntese, é um amadurecimento do discernimento e um convite à educação dos sentimentos e do corpo emocional. Bom, vamos abrir aqui para perguntas, se vocês tiverem. Agora, aqui nós temos um conteúdo bastante interessante que está sendo colocado nesse momento nas telas aí da transmissão, que estão aqui ao vivo, hoje, aqui em São Paulo. Estamos gravando no dia 23, a parte vai ser transmitida amanhã, dia 24. Vocês podem ver que se refere a um conteúdo publicado pela editora Erdim, que é um pendrive intitulado Os Sonhos em Nossa Evolução. São muitas palestras tratando desse assunto com exemplos, com associação de situações internas, o temperamento, a vida simbólica. É um conteúdo realmente importantíssimo. Então, Os Sonhos em Nossa Evolução é um conteúdo disponível na página, no site da editora Erdim. Sim? Muito bem. Alguns presentes teriam alguma pergunta? Sobre esse conteúdo, digo, não? Brigar com o sono durante a noite e se permitir dormir durante o dia, quando amanhece. O que aprender com isto? Originalmente, digamos, nós identificamos a noite como o momento do sono. O nosso corpo foi criado para um momento onde, com a ausência da luz, nosso próprio processo hormonal, endócrino, neurológico, tudo isso se organiza para vivermos esse processo aqui. Então, não é algo muito normal, mas essa tendência, eventualmente, de recusar o movimento da noite, pode ser também, como no caso da insônia. Onde é que você está? Uma autodefesa, sim, para ingressar aí no nível mais profundo, mais interno, e viver esse tipo de experiência. E transferir para o dia pode ser um sentimento de proteção da personalidade. Como tem mais movimento, tem mais ruído, ela se sente mais protegida, não sei se eu me explico, do que durante a noite, que é tudo um pouco mais evidente, em termos da vida abstrata, não? Pode dar uma sensação de desproteção. Tem que pesquisar um pouco. Sim. O que mais? Sonhar com animais ferozes invadindo a casa. E aí fui eu que sonhei, né? Então, meu filho lutou com esses animais e conseguiu aniquilá-los, vamos dizer assim. Tá? Meu filho... eram 3 animais, eram 3 tigres. Tá? E invadiu minha casa. E esse sonho já faz tempo, e ele vem sempre na minha cabeça, sempre, sempre, novamente. Tem um dito no Brasil que diz: quem semeia vento, colhe tempestade. Então, você precisa refletir um pouco se no seu mecanismo de pensamento e sentimento não está emitindo, não externamente, mas internamente, com uma implosão, acompanha, energias menos positivas, e às vezes até hostis. Isso pode estar se acumulando nos teus corpos, tanto assim que eram 3 tigres, eventualmente símbolo dessa energia em cada corpo, e que ali se liberam durante o sonho, não? Vem como um bumerangue, como resultado que você mesmo semeou, para te mostrar o cuidado que você está emanando. Isso não exclui que, eventualmente, que é um outro caminho, tá?
que você esteja tomando contato com a manifestação, com a corporificação de muitas forças hostis que nos circundam todo o tempo. Nós não temos a menor consciência da situação hostil que nós encontramos no dia a dia. Temos uma ideia, vemos a violência, vemos a agressividade verbal, a agressividade de atitude, de ato, de tudo isso. Mas nós não vemos isso na maioria dos casos. Eventualmente, se nós, ao invés de buscarmos um refúgio, um lugar de neutralidade e não reação diante disso, mas começamos a criar aí um tipo de vínculo, me explico? Nós alimentamos isso sem querer. E durante o sonho, eventualmente, isso ali ganha uma forma até para realmente assustar, que é uma estratégia das forças obscuras, e promover em você algum embotamento, alguma atrofia do seu ânimo. Então, tem esses dois aspectos. Durante o sonho, uma liberação de tudo que você tomou contato. Como é repetitivo, tem um aprendizado aí. Sempre que um sonho se repete, ou regularmente, ou depois de alguns meses ou anos, tem um aprendizado que não foi feito ainda. Essa pergunta, diante da vida, o que eu tenho que aprender com isso, é uma pergunta importantíssima. Porque nós, seres humanos, nós, da nossa condição humana, nós herdamos, se é que podemos usar essa expressão, o que nós chamamos de um contato com as energias capitais, que é um conjunto de forças menos positivas, até mesmo involutivas, que conformam a experiência do planeta. Faremos uma partilha só sobre isso, sobre a consciência do logos planetário, para nós compreendermos a profundidade de tudo isso. Ao que me refiro? Uma dessas energias é a energia do orgulho, que inclui como um braço a energia da soberba. Então, se nós não fazemos a pergunta o que eu tenho que aprender com qualquer coisa, nesse exato momento, viram aqui o que eu tenho que aprender com isso. Mas se a mente coloca um filtro, não, já sei, já conheço, isso não é comigo, então isso não é interessante. Então, todo o potencial, eu estou aproveitando a tua pergunta para expandir, tá? Todo o potencial que a vida nos traz de aprendizado, a maior parte dele fica desaproveitado. Porque nós não temos essa predisposição para aprender. Vem uma criança, não? Vamos andar num parque, o que a criança faz? Ela pega um galho, né, assim, começa a brincar, inventar, criar, depois pega pedra, pega folha, corre, vê o animalzinho, vê a formiga, ela está interessada em aprender. Nós não temos essa educação, essa intenção de aprendermos. Então você pode se perguntar, bom, se isso se repete, o que eu tenho que aprender com isso? Mas te deixo as duas dicas, tá? Uma pode ser uma liberação de um material acumulado no teu subconsciente, dessa hostilidade que nos rodeia todos, fisicamente e principalmente no plano astral e mental. E outra, essa situação de estar semeando pensamentos menos positivos, não essa agressividade que eventualmente é um dos aspectos do tigre, não é só esse, mas nesse contexto eventualmente sim. Então, assim você fala em aniquilação, em combate, tudo isso, então é uma força hostil. Se por algum lugar aí, no silêncio da tua mente, ou no silêncio das tuas emoções, não tem um tigre aí saindo por aí dando mordida em todo mundo, aí no sonho ele volta, olha, cuidado, hein? Mais alguém? Quando a gente tem um sonho que ele é preto e branco, e num momento a gente está em cima de um prédio, no outro momento a gente está no térreo, no outro momento a gente mudou de país ou de cidade, e dentro desse sonho uma única coisa aparece numa cor, o que seria isso? Então, quando no sonho o que fica registrado para nós é um detalhe como esse, no seu caso uma cor, e veja bem, é importante a pergunta porque as cores não são físicas. Essas cores não construídas artificialmente, o preto, o vermelho em objetos, o azul, isso não é o azul real. A verdadeira cor, ela é uma gradação vibratória, uma frequência, assim como os sons, do plano astral.
Então, se uma cor se manifesta num sonho preto e branco, tem que ver que cor que é e aprender a contemplar tudo isso. É o exercício da contemplação do que ficou registrado, como eu dizia antes. Então, sonhei com uma rosa, muito bem. Aí, nossa mente muito orgulhosa, como eu dizia, ele pinta um cenário de Hollywood, né? Porque não vai se contentar que viu uma flor, tem que ter algo mais, porque afinal não pode ser só uma flor, né? Tem que ter mais coisas. Então, mesmo assim, se você vê um sonho preto e branco, então está se passando no plano mental, de repente emerge ali uma cor, essa cor, que é uma cor em princípio do plano astral, ela está representando algum tipo de sentimento. Vimos aqui 7 exemplos, não, de algumas cores nesse contexto. É uma questão de entrar em contato com isso e permitir, aqui vem o trabalho da vida simbólica, que o símbolo trabalhe a tua consciência. Então, vamos dizer que você tenha visto um azul celeste, muito bem. Então, permitir, entre em contato com aquilo, esteja diante daquilo, não tenha medo, nem rejeite aquilo. Aquilo vai trabalhando, e mesmo que você não tenha consciência mental, conceitual daquilo, o trabalho que aquele símbolo tem que fazer na tua consciência, ele é feito. Nós damos atenção, portanto, a origem daquilo vai trabalhar em nós. Sim? Irmã aqui na frente. A minha dúvida é assim, eu tenho sonhos que se repetem, não exatamente iguais, mas a mesma situação. Que eu estou num lugar que as pessoas estão comendo um doce muito bom, quando chega na minha vez ou acaba, ou eu tenho que sair do lugar, alguém me tira de lá. E eu estava na Sagrada Semana, lá na Casa Luz da Colina, e eu sonhei que eu estava num tipo de uma hospedaria e tinham pessoas numa sala de refeitório assim, se servindo de um bolo. E quando eu fui me servir do bolo, senti um tranco e acordei na minha cama, lá na Casa Luz da Colina. Veja. O doce, o bolo, com todo respeito aos boleiros e aos doceiros, hein? Não me mandem pensamentos hostis, hein? Ele, de um certo ponto de vista, representa algo não essencial. Então, o teu mundo interior pode estar querendo te ajudar a interromper esse fluxo de buscar sempre uma coisa que não é essencial. Só um parêntese, eu não sou um leitor de sonhos, tá? Com a minha experiência desses quase 36 anos da comunidade, convivendo com o Trigueirinho, tenho também essa tarefa, mas não é um ponto final, ok? São reflexões para estimular-nos na vida simbólica, não é uma resposta textual, só para contextualizar um pouco. Acho que está desligado. Boa noite. A qualidade da vida nos sonhos, de alguma maneira, reflete o nosso estágio, processo evolutivo? Depende muito das suas prioridades. Como eu dizia, se você é um ser, uma consciência, que já percebeu que você é parte de algo, seja o que for, a humanidade, o planeta, o universo, não importa, e que você se predispõe a ser uma presença positiva, essa mesma inteligência universal vai te utilizar, no bom sentido, para compor esse todo e equilibrar muitas coisas. Em outras palavras, se a tua oferta é servir altruisticamente, dispor da tua consciência e vida para o aperfeiçoamento, a melhoria, o equilíbrio, eventualmente sim, vai ser um reflexo da tua consciência. E como dizia também, seres que têm uma relação com a matéria muito apegada, muito vinculada às aparências, podem levar também para a vida onírica o reflexo disso e ser apenas uma continuidade desse tipo de vida. Ou, como no exemplo que ela deu, uma alma já fala, não, até aqui, acabou o bolo. Terminou. Depende um pouco da nossa oferta, mas sem dúvida alguma, que o principal que eu tiro da sua pergunta, além do que eu já mencionei até aqui, nós não temos esse momento que é praticamente um terço da nossa encarnação. Não é? É muito tempo, vamos pensar, não são anos e anos e anos dormindo, a rigor. Será que não deveríamos, pelo menos, considerar isso como parte também da nossa vida? Não? Porque só ter presente, assim, dar atenção a isso. Quantas vezes nós estamos no ônibus, o trânsito para, ou estamos numa viagem, só de considerar isso, eu também continuo vivo ali.
E meu cérebro não precisa participar daquilo, ele pode ficar sereno e eu posso seguir evoluindo e aprendendo. Por isso o título da partilha é, recordando aqui, Sonhos, um caminho de aprendizado. Então, o principal de tudo é a nossa abertura para realmente queremos aprender, evoluir. Não? E a vida simbólica, como ela não segue o processo de controle mental e nem é gerado por nós mesmos, é um caminho muito genuíno, porque nós ficamos despidos. E por isso, às vezes, a própria personalidade gera essa camada da insônia. Que ela percebe que ela começou a ser descoberta no sonho, não? Ih, fui lá e roubei uma maçã. Ih, fui lá e comi mais do que precisava. Nossa, fui lá e critiquei. Fui lá, fiz tal coisa. Não? Coisas bem humanas, hein? Não digo até coisas piores. Então, ela começa a dificultar o processo do adormecer, me explico? Então, realmente pode, sim, pode falar muito do que nós somos. Não? E, por outro lado, o nosso mundo interior, ele pode nos ajudar, inclusive, a plasmar o que nós devemos ser. Explico? Não só vendo bem ser uma continuação do que nós já somos, mas ser um caminho, uma matriz do que nós devemos ser. Tem pessoas que têm sonhos extremamente lúcidos, às vezes de páginas, sonhos são quase um roteiro, assim, impressionante como, são poucos casos, a pessoa consegue não registrar detalhe por detalhe e aquilo ajudar a pessoa na sua trajetória. Agora, depende primeiro da nossa intenção e do passado também nessa consciência. Não? Se nós tivemos muitas vidas, especialmente no Oriente, vidas mais ligadas especialmente com a compaixão, não, que é o movimento lá de lá, o silêncio, o esvaziamento interior, o desapego. Então, o outro lado da vida, o lado oculto, o lado subjetivo, ele é mais familiar para nós. A nossa alma pode se valer dessas encarnações para ser um caminho, um yoga de aprendizado. Não? Ela falou dos grandes felinos, né? E eu tenho muitos sonhos com grandes felinos, só que em todos eles estão calmos. Eles se aproximam de mim e eu até fico um pouco receosa, mas quando eles chegam, eles param. E muitas vezes um sonho assim do espírito que é mais real, mais no tempo atual, onde eu vejo os dentes, eles abrem a boca, olham para mim, mas eles estão ali. Parece que irradiando a força deles. Então, se você puder falar mais sobre isso, agradeço. Na Grécia, no Egito Antigo, o termo dos animais ele era muito considerado. Foi uma etapa da evolução humana na qual o reino animal ele realmente era considerado como um reino que necessitava da proximidade conosco, primeiro para ser estimulado do que nós chamamos da construção de um princípio de um corpo mental, que o animal não tem, em princípio. Ele vive um estado de consciência grupal. E depois, que eu acho que é o seu caso, como você relatava, me ocorria isso, é que nós temos, não só nós, como seres individuais, mas o próprio ponto do planeta, momentos na nossa vida, ou pontos do planeta que é analogia na vida do planeta, que precisam ser preservados, protegidos. Os animais são também uma expressão de proteção. Especialmente os felinos, não, ou os grandes animais. Eles se aproximam e eles mantêm algumas forças no seu lugar. Não, então, se a impressão é essa de proteção, de estão passivos, estão próximos, pode ser uma ajuda e um resultado kármico de um vínculo positivo que você tenha, um karma branco, como se diz, um vínculo positivo de outras vidas, que agora vem em teu auxílio, não? Muitos seres relatam durante sonhos, e Triguinho relata, só me engano, no livro Tempo de Retiro, Tempo de Vigília, não me lembro exatamente, que todo o nosso processo de expansão da consciência, ou seja, o preparo para uma expansão de consciência, sempre ele é acompanhado nos mundos internos por um representante do reino animal. Sempre. Claro, isso que nós chamamos de paixão de Cristo, que aparentemente é algo de um grupo religioso, mas não é. É uma situação cósmica, universal. Tá? Não se vê relatos de animais presentes, mas tinham. Externa e internamente. Então, se você tem um karma aberto com isso, se repete, não perca a oportunidade. Que seguramente é uma ajuda de proteção, de referência e até um bom presságio, como se diz, né? De que tem um caminho aí acontecendo construtivo. Sim.
Refletindo sobre os sonhos, né, eu me pergunto também se o sonho não é um caminho para o despertar para uma realidade de um sonho que nós vivemos, não é? E que essa ponte pode ser feita através do nosso ser interior. Ou seja, quando você for dormir e quiser realmente ter esse contato, você pedir para o seu ser interno, então, te conduzir, te dar uma luz, te dar uma orientação sobre determinados assuntos, e você está atenta, né, a esses sinais. E uma outra coisa em relação ao símbolo... Por parte, pode ser? Pode, desculpe. Senão, depois fica muito grande. Veja bem, o ponto dentro disso é que, como nós não temos controle sobre isso, o nosso ser interior, junto com o nosso anjo da guarda e as consciências que nos acompanham a evoluir, em geral, dão um tipo de impulso que nós não queremos. Em geral. Não? Então, nós achamos ótimos, como o sonho da camisa amarrotada com o botão aberto. A gente se olha e é o máximo, né? E ali no espelho, ou seja, na realidade, não de como a nossa relação com a vida ali tem uma coisa que tem que ser ajustada. Então, sem dúvida alguma, que é um caminho de aprendizado, de despertar, o ponto é que a linguagem, em geral, ela não coincide com a nossa expectativa e, por não coincidir, pode gerar um desinteresse. Por isso tem que ter muito cuidado com a nossa aspiração. De repente você se oferece e vem um pesadelo. Você fala, mas espera um pouquinho. Deu uma coisa errada aqui, né? Comi muita pizza, o que aconteceu, né? Também tem isso, hein? Não vou nem entrar nessa parte, hein? Cuidado antes de dormir, hein? Entende? O que aconteceu? Aconteceu que você se ofereceu, então você participou de algum ponto de equilíbrio no plano astral, fizeram uma faxina, digamos, e teve um pesadelo. Tá? Então, o único ponto para complementar o seu comentário, que acho que não é nenhuma pergunta, é que, para não desperdiçar a resposta que vem do mundo interior, temos que estar sem expectativa e muito neutro, que pode vir uma coisa que nós não esperávamos. E aí podemos ficar desestimulados da nossa procura, da nossa busca interior. Percebem o risco sutil? Então eu peço luz, né, o meu anjo, um sonho, uma indicação e tal, e te vem um negócio no pescoço, assim, nossa, que pesadelo. Não, pesadelo nada. Você não pediu ajuda? A ajuda veio. Tá? E complementando, porque a questão dos símbolos é muito vasto, né? Então, por exemplo, eu tenho, às vezes, alguns sonhos e eu tento descobrir o que é. Então, eu vou para o Google, né? Ver os significados dos sonhos. Boa sorte. Né? Uma coisa, aí, dependendo da resposta, do que eu conseguir pesquisar ali, né? Eu tento fazer uma relação com o meu momento, com o que eu estou sentindo, e para poder fazer uma interpretação, porque muitas vezes é muito difícil interpretar um sonho, né? Então também. Posso te interromper? Que eu acho que eu já compreendi essa pergunta. Posso? Sim, claro, e obrigada. Olha, a vida simbólica, ela vem para nos ajudar a nossa transformação, ao nosso despertar, a nossa transformação. Então não é uma questão de interpretação. Quando ela perguntou do doce, ela comentou, não é uma interpretação, é uma percepção, que podem ter outras 10 percepções, de um impulso para a nossa transformação ou uma confirmação do caminho que nós estamos trilhando. Então, a interpretação, ela passa bastante pelo plano mental e pelas nossas opções não, as nossas afinidades, não? Então, quando coincide com a minha expectativa, eu vou aceitar aquela interpretação ou não. Mas a vida simbólica não faz esse trajeto. Ela não faz esse trajeto. Ela te manda uma flor, te manda o tema lá do doce, te manda os animais. Assim, é um glimpse, né? Aquilo vem, às vezes, em segundos, assim, você nem sabe quanto tempo durou aquilo. Mas o que fica de impulso é o que aquilo quer me dizer, como eu dizia para a pessoa. O que eu tenho que aprender com isso? Porque existem até livros, né, dicionários de sonhos, está tudo bem, existem inúmeras referências que podem coincidir muitas vezes. Agora, o que nosso mundo interior quer nos dizer através de um símbolo é único.
É único. Podem ter aqui 15 pessoas que sonham com algo semelhante, com traços aí, nuances, mas pode ter um significado completamente distinto, se não que oposto, como aqui não, animal aqui, animal ali, duas completamente distintas. Então, eu não buscaria ver o tema do sonho não como um caminho de interpretação e compreensão, porque isso está aqui. Eu veria como um caminho de aprendizado, de evolução, de despertar, e que exige de nós essa passividade e essa... Me explico? Não é um processo de ativo mental. É de receber aquele impulso, estar diante dele, como na cor lá, que surgiu no preto e branco, e permitir que ele faça o seu trabalho. Não? É como tomar uma medicação. Não é assim? Você toma um medicamento, ele funciona na hora? Pode ser que sim. Mas a grande maioria, não é assim? Vai levar um processo metabólico, seja em que sistema for, até que o princípio ativo entre numa corrente sanguínea e comece a fazer o seu trabalho. É uma coisa, um símbolo. Ingressou? Observa, deixa aquilo ali, que ele vai fazer o seu trabalho a seu momento. Sim? Boa Mais alguém? noite. Boa noite. Eu gostaria de saber o que quer dizer sonhar com ondas gigantes. Não sei o que quer dizer, vou promover uma reflexão, tá? Não sou um você pode interpretador me de dizer sonhos. sobre isso? Olha, como dizia, o mar, o processo da água em geral, ele se refere ao nosso corpo emocional. Em geral, a expressão do mar, ou de uma piscina, ou de uma enchente no sonho, é como o nosso corpo emocional, naquele momento nós sonhamos, não é que o corpo emocional seja assim, mas naquele momento ele está experimentando aquilo. Muitas pessoas sonham que elas estão sozinhas numa praia, o tempo está sombrio, é tipo um final de tarde, ondas gigantes, e ela sempre, quase quando vai virar, ela consegue passar por aquilo, não? E quando ela se coloca na situação, no momento de vida, ela percebe o corpo emocional extremamente estirado, no processo de estresse, quase sucumbindo àquela onda, percebe? Então, de novo, se você vê isso, e se é recorrente isso, esteja diante disso e observe. Permita que a vida simbólica te traga um impulso para a transformação, me explico? Que nenhum nível nosso subjetivo vai trazer um impulso, senão para nos fortalecer. É importante entendermos isso. Nenhum símbolo que vem do nosso mundo interior vem para nos destruir. Mesmo os 3 tigres ali que aqui surgiram, eles vêm para nos ensinar algo, nos mostrar ou a nossa atitude, ou o serviço que nós estamos brindando dessa hostilidade toda. Tá? Então, nem a compreensão ou se assustar com isso. Eu mesmo já tive sonhos, eram ondas, falei, bom, aqui terminou o assunto, né? Vamos agradecer por esta vida e acabou o assunto. E depois você vai observando, puxa, era um momento de muita atenção, então o próprio corpo emocional ali te mostra, olha, atenção comigo, eu estou precisando de ajuda, olha aqui, tem uma coisa aqui que está grande. Explico? Isso é importante, o que eu tenho que transformar diante disso, a evolução é para isso, nos mostrar como nós podemos nos predispor para aprender, para evoluir, porque para isso fomos criados, não para sofrer. Mais alguma pergunta? Boa noite. Eu queria saber o que significa a paralisia do sono. O quê? Paralisia do sono. Ou seja, você quer acordar e não consegue. É isso? Pronto. É uma jovem, hein? Uma criança. Vejam, na mesma linha do assunto dos tigres, essas forças muito negativas, elas são forças muito paralisantes. Porque o medo, como nós sabemos, é ou não é uma força paralisante. Então, se o nosso corpo astral, ele durante o momento do sono, da noite, ou do dia, enfim, o momento do sono, ele entra muito em contato com isso, com essas forças muito negativas, muito densas, pode acontecer que no retorno para a consciência do cérebro físico, você passe aquele momento de não conseguir acordar. Faz até quase com um esforço, né? Até uma inquietude, que não consegue retornar para o corpo. Esse é um aspecto. O outro aspecto, que eu também mencionava, o tema da Atlântida, a propósito do desdobramento, não que a pessoa mencionou aqui, é que, como, eventualmente, o corpo astral ele pode ter essa sobreestimulação vindo de uma outra experiência, de uma outra encarnação em outros ciclos, ele tem uma autonomia, entre aspas, tá? Que não corresponde à sua organização atual. Acompanha até aqui? Sim ou não?
Então, quando ele fez todo esse movimento no plano astral, super desenvolvido, digamos assim, nesse aspecto Atlântico, quando ele vai retornar, o corpo não está no mesmo ritmo. O corpo está mais inerte, ele está no outro tipo de desenvolvimento, acompanha? Então, o corpo precisa um pouco mais acomodar melhor essa situação. Tá? É inquietante, eu sei como é, acho que nessa vida 2, 3 vezes experimentei isso, é ruim, uma sensação muito negativa, muito de impotência, talvez, não, de nos vermos ali numa situação de não saber o que fazer. Existem, claro, como dizia, no tema da insônia, outras eventuais causas também disso, até médicas, sabemos disso hoje, tá? Mas dentro do que você menciona, é o que eu posso colaborar, sim. Mais algum? Frei, o que quer dizer acordar com muita frequência às 3 horas da manhã? Eu acordo, olho para o relógio, são 3 horas da manhã. Uhum. Então, nós no Ocidente não temos muito uma ligação com a natureza, não com os ritmos, com a vida como um todo. Somos muito materialistas, não. Digo Ocidente porque nós temos uma cultura nessa direção do que o Oriente Antigo, de onde emergiram uma etapa muito luminosa para a humanidade como um todo. E esse horário é o horário de transição em muitos planos, onde nossos níveis superiores eles estão já um pouco mais predispostos para novos padrões de conduta. Não? Então, naquele momento onde aparentemente está tudo um pouco calmo, a não ser os boêmios, mas está tudo um pouco mais calmo assim, então tem uma predisposição interna no local onde nós estamos, bem entendido, tá? Inclusive energeticamente, para uma renovação. É um horário de muita renovação. Agora, de novo, tá? Toda vida simbólica, ou toda situação que até nos toca como isso, por exemplo, tem a ver com o seu momento, o seu processo e o seu aprendizado. Então, por mais que eu traga elementos de tudo isso aqui, o importante é você se perguntar o que eu tenho que aprender com isso, ou o que isso quer me dizer. E não se preocupar de saber no mesmo momento, no dia seguinte. Temos que aprender a perguntar, a indagar, ter interesse por isso, nos apaziguar, porque isso vem no momento certo, sabe? Viu? Pelo horário, mais uma pergunta. Sim. Boa noite, Frei. Eu queria saber a diferença entre saída do corpo e acordar no sono, acordar no sonho, porque eu acho que eu fiz as duas coisas, mas eu não sei a diferença. Se tem uma diferença em acordar no sonho, saber que está acordada no sonho. Vou dar algumas palavras para você ver se é isso mesmo, tá? Você está consciente no sonho que você está dormindo. Uhum. Então, não é exatamente acordar no sonho, né? São coisas um pouco distintas. Quando nós estamos conscientes durante o sonho, nós sabemos que estamos sonhando. Isso, na resposta ali que eu fiz na pergunta dele, pode querer dizer que nós fizemos uma oferta para estarmos servindo e trabalhando nesse momento também. Então, somos conscientes para podermos, um pouco mais, reunidos em consciência, não sermos levados pelas forças ou do plano astral ou do plano mental. Isso não quer dizer conduzir o sonho. Que muitas pessoas falam, eu no sonho, eu mudei o sonho. Não. Você fez um processo intencional bastante forte, então você imaginativamente construiu uma situação que você está chamando de sonho, mas isso não é exatamente um sonho. É um processo no plano mental. Você não estava exatamente, o que eu mencionei anteriormente. Então, se a sua oferta realmente é essa, nessa direção de estar disponível, consciente e tudo, pode acontecer. Muitos de nós, em algum momento, temos um lapso de consciência, sabemos que estamos sonhando, o que não nos exime de experimentar aquela situação. Muitos seres sonham. Eu tive um sonho uma vez, posso relatar, que eu também colaboro com missões humanitárias, e a gente estava com um grupo num abismo, era um lugar assim que depois era uma floresta gigante, era muito alto aquilo, não? E eu me via me lançando naquilo. E eu tinha consciência que eu estava sonhando, mas eu também tinha consciência que eu tinha que viver aquela experiência no sonho. E aquilo não deu medo, nem deu desespero, nem deu coragem, nem heroísmo, não. Eu só sabia que ele tinha um aprendizado para fazer. E nem terminou. Quando eu tomei consciência disso, eu despertei. Mas eu senti que o aprendizado tinha sido vivido, entende? Então, o que me ocorre, para ampliar a reflexão,
é que nós não temos que ter uma preocupação de tudo sabermos, tomarmos consciência, porque é um defeito de fábrica da personalidade da mente de querer controlar tudo. Mas a nossa vida é totalmente fora de controle, a rigor. E a vida simbólica vem para nos mostrar também isso. Nós não temos o controle sobre isso. Sim? Agora, para terminar, pode ser também um corpo mental bastante forte que em algum momento se viu ali numa oportunidade de te mostrar, olha, mesmo dormindo eu tenho controle, viu? Estou consciente que eu estou aqui. Então você precisa pesquisar e se perguntar, bom, no meu caso, o que aconteceu? Me explico? Podem ser muitas coisas distintas, porque, de novo, não existe uma explicação para um sonho, isso seria até infantil. O importante é, sonhei, tem um símbolo, tem uma situação que eu sei que está me trazendo um aprendizado, um ensinamento, ficar diante daquilo, deixar que isso que também é a sua vida continue trabalhando na sua consciência. Isso, então, vai amadurecendo muito o nosso processo. Sim? Muito bem. Bom, é um assunto amplo, vamos ver se continuamos em algum momento. Gratidão por terem vindo aqui. Espero que tenha sido útil para todos. Não todos dormimos em algum momento, de noite, de dia, no ônibus, no elevador, na aula, no trabalho, não? Então, de alguma maneira ou de outra, diz respeito à nossa vida nos sonhos, que é uma vida muito rica, como um todo. Sim? Bom, boa noite, então. Gratidão a todos. Gratidão. Gratidão.